Em que condições? Vem o inciso primeiro, o inciso segundo, o inciso terceiro, colocando todos os condicionamentos. E que seja regulamentado em lei ainda. Nós vamos ter que votar uma outra lei. O impacto ambiental, utilidade social, são esses requisitos, né? Porque eu não posso generalizar. Vamos 100% de todos os produtores saírem da beira do rio. O que eu faço, por exemplo, no Tocantins, que antes de ser Tocantins até, já tinha nas margens, no Bico do Papagaio, no encontro do rio Araguaia com o rio Tocantins, que são 500 metros de margem, nós temos assentamentos da reforma agrária. Aonde nós vamos colocar essas pessoas? Porque é uma coisa natural da civilização, da sociedade, os agricultores menores se aproximarem das beiras dos rios. Eu não posso arrancar essas pessoas como se fosse uma erva daninha. É muito mais fácil eu ir até lá e verificar se estão prejudicando a água ou não e tirar só aquele que está prejudicando, ou fazendo ele se adaptar. Então seria um transtorno, uma coisa enlouquecida, tirar todas essas pessoas em uma regra geral. Alguém plantando uma pequena horta na beira desse rio, que crime essa pessoa está cometendo se não estiver prejudicando, trazendo erosão para a água? O órgão ambiental estadual, por estar lá presente, é que vai verificar. E o IBAMA local, que está nos estados também, vai verificar por amostragem o trabalho feito pelo órgão ambiental estadual. No que depender da senadora Cátia Abreu, o texto no Senado fica igualzinho que está na Câmara. Se dependesse de mim, sim. Não significa que ele é a perfeição dos mundos. Eu gostaria que se pudesse alterar outras coisas, mas ninguém pode ter tudo ao mesmo tempo e nem de uma vez. A democracia, isso faz parte da democracia. O amadurecimento paulatino da sociedade, do Congresso. Então, diante do desespero que nós nos encontrávamos, até a votação na Câmara, já está para nós um mar de rosas, porque era um sofrimento absoluto e total. Porque, na verdade, alguns dizem assim, esse Código Florestal é para os grandes agricultores. Eu pergunto para você e para quem nos assiste nesse momento, nós já vimos a lei no Brasil penalizar os ricos? Normalmente, quando a lei criminaliza, ela pega são os pequenos e os médios. Não são porque os ricos são protegidos, é porque eles têm condições financeiras e econômicas de se reabilitar primeiro. Então, um grande fazendeiro, ele compra uma outra área e se regulariza. Para ele, 30 metros de margem de rio, ou 50, ou 100, ou 200, pouco importa, porque ele tem muita terra. Então, isso para ele não é problema, ele tem condições de se reabilitar. Então, nós estamos lutando, quem está no campo e conhece o campo, sabe que nós estamos lutando pelos pequenos e os médios agricultores, sim. Ninguém aqui está fazendo jogo de utilização. Porque um argumento que se fala que é o seguinte, que são os grandes ruralistas utilizando os pequenos para obter os interesses que eles desejam atingir. No Brasil, a esquerda brasileira acostumou, parte da esquerda brasileira, acostumou a ter como prerrogativa a questão ambiental, a questão dos pobres. Ninguém mais pode falar de pequenos agricultores, de médios agricultores, não pode falar de pessoas pobres, só eles podem falar desse assunto. Só quando eles falam que é verdade. Quando outras pessoas falam que falam do assunto, não é verdade. Senadora, a ministra da Pesca, Ideri Salvati, relacionou a discussão do Código Florestal a mortes no campo. A gente viu recentemente o governo tomou uma decisão na última terça-feira de proteger 30 pessoas que estão ameaçadas de morte na região norte. No dia que foi aprovado o novo Código Florestal, 2 trabalhadores foram assassinados no Pará que denunciavam desmatamento de madeira. O que explica esse ainda alto grau de violência no campo, na sua opinião, alguém que acompanha o tema, senadora? Primeiro, eu gostaria de me solidarizar com todas essas famílias, os familiares e amigos dessas pessoas. Eu acho que todo tipo de morte é trágico, principalmente uma morte violenta. Assim como as crianças que morrem por falta de UTI nos hospitais do Brasil, nos hospitais maternos, assim como morrem pessoas no meio da rua todos os dias, no trânsito, assaltadas, enfim, toda morte é trágica e nós devemos evitar como seres humanos, como cidadãos. Segundo ponto, no dia do Código Florestal, morrem centenas de pessoas todos os dias no Brasil por violência no campo. Isso não é uma novidade. Nós estamos vendo os produtores rurais... É grave, né? É gravíssimo. Nós estamos vendo os produtores rurais serem assaltados em suas fazendas, roubo de gado, roubo de animais, roubo de produção, também nos assentamentos da reforma agrária. Quer dizer, nós estamos vendo a convivência ilegítima de madeireiros, de carvoeiros que não têm licença ambiental e na truculência estão tirando árvores. Uma coisa que precisa ficar muito clara. Madeireiro e carvoeiro não é produtor rural. Isso não significa que o madeireiro seja uma profissão inadequada. Não, absolutamente. Tem muito madeireiro que é uma pessoa de bem, que tem a sua licença e que tem tudo mais. Esse conflito é por madeira e não é por terra e não é por produção. Agora, uma coisa que eu fico curiosa, às vezes, são determinadas importâncias que são dadas a um caso e às vezes não é dada a outro.
é uma forma que a gente tem de É que naquele caso dos dois trabalhadores, eles haviam relatado ameaças, né? Uhum. E a orelha foi cortada, ou seja, parece que ali é um episódio semelhante ao episódio do Dorothy Stang, não? Eu só não vejo nenhuma ligação e nenhuma conexão com o Código Florestal. Se nós passarmos, eu e você, 15 dias no sul do Pará, nós vamos ver coisas piores do que isso. Sinceramente, é um grande estado, um estado promissor, com terras extraordinárias, riquíssimo, mas o que tem saído na imprensa é verdadeiro. É uma terra sem lei. A nova fronteira, assim como em Rondônia, assim como pode acontecer no Bico do Papagaio do nosso estado, que hoje já está quase praticamente todo povoado, mas no norte do Mato Grosso, no sul do Pará, a oeste de Rondônia, ainda são lugares que precisam da presença do Estado, tanto que a CNA, o ano passado, nós abrimos o movimento Paz no Campo e fomos ao ministro da Justiça pedir um plano de combate às invasões no campo, porque invasão traz violência, invasão pode trazer morte. Nós sequer recebemos uma resposta do ministro da Justiça do governo anterior, nos dando algum alento sobre isso. O plano de defesa contra os traficantes, contra o tráfico de pessoas. Quer dizer, todo esse combate, esses planos foram feitos. E por que não atendeu a CNA, nem sequer com uma resposta, com qualquer outro tipo de plano, para que nós pudéssemos combater as invasões? Invasão é ilegal, invasão também é crime. E ninguém nos ouviu. Nós também lutamos pela paz no campo, nós repudiamos qualquer tipo de violência. O que nós queremos é viver em harmonia. Nós precisamos de legalizar as nossas áreas de produção. Existe espaço para todo mundo. Agora, problema de madeira ilegal é problema de IBAMA resolver. É de órgão ambiental resolver. Porque quando se tira um tanto de madeira daquele que foi anunciado na imprensa, voando não sai de lá. Claro. Sai pelas estradas. Senador, portanto, a fiscalização tem que estar atenta. Infelizmente, o nosso tempo está acabando e tem muita coisa de meio ambiente ainda que eu queria falar com a senhora, mas rapidamente queria falar com a senhora um dado que saiu na última quarta-feira do IBGE, dizendo que 1/3 do que foi desmatado na Amazônia acabou sendo abandonado, se cresceu ali uma vegetação secundária. Isso não mostra que nesses 27% aí de terras que a senhora falou, que o Brasil usa para a agricultura, tem muita que está sendo subaproveitada, que foi desmatada, senadora? Eu vou lhe dar um número também muito interessante. Hoje, na mão dos produtores rurais, sob o domínio dos produtores rurais, na verdade nós temos 330 milhões de hectares. Quando eu digo 230, produzindo arroz com feijão e carne, porque 100 milhões de hectares desses 330 já é reserva legal dentro das propriedades. Isso aumentou desde 1960 para cá, aumentou em torno de 67% as áreas de reserva dentro das propriedades. Se o Código Florestal continuar da forma que está e não for modificado, no próximo censo agropecuário em 2016, você pode ter certeza que essa área de produção de alimentos estará reduzida à metade. O que nós temos que fazer? Procurar condições de transformar a questão do aquecimento global, de toda essa discussão de meio ambiente, numa oportunidade. Nós não podemos pensar que isso é um transtorno. Se nós queremos ocupar as terras degradadas e melhorar, tudo que um produtor rural quer é revitalizar. Nós precisamos de recursos em condições de que isso seja feito, como um programa do governo federal, o ABC, agricultura de baixo carbono, juro barato, prazo longo, justamente para revolver a terra e melhorar a sua fertilidade. Nós aplaudimos, porque isso é uma oportunidade. Nós estamos dispostos a usar toda a tecnologia disponível para melhorar as nossas terras. Senadora, eu queria falar agora do PSD, um pouco de política, mas foi importante dedicar um programa ao tema do Código Florestal, que é um tema importantíssimo que está sendo discutido. A senhora vai ser presidente do PSD, como estão falando aí? Olha, não tem ainda nada definido sobre isso, porque nós estamos formando um partido novo. E eu confesso que todas as pessoas desse partido, que vai compor esse partido, ainda não fizemos em nenhuma reunião. Reuniões setoriais, reuniões parciais. Mas, neste momento, o objetivo não é a definição do presidente nesse momento. Nesse momento, a nossa maior preocupação é finalizar com a coleta das nossas assinaturas, registrar, viabilizar o partido. Este é o primeiro ponto, porque não tem presidente sem partido.